Olá, meus irmãos, graça e paz. Presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados, diletos irmãos, estamos estudando o livro de Atos do Apóstolo. Quero hoje recapitular o capítulo 13, do versículo 4 em diante. Nós vimos que a igreja de Antioquia ordena Paulo e Barnabé ao ministério da ministração da palavra de Deus ao povo gentílico. Vemos também que os profetas e os irmãos que estavam na Antioquia jejuaram, oraram e lhe impuseram as mãos e despediram ele para uma missão que o próprio Espírito Santo, por meio dos profetas, revelou para a igreja da Antioquia. Esta ministração feita pela igreja de Antioquia, de jejuar, orar e impor as mãos sobre Paulo e Barnabé, é a própria unção do ministério. Nada mudou na vida de Paulo ou Barnabé através da imposição das mãos dos profetas, mas é um reconhecimento público diante da igreja de que Paulo e Barnabé estavam recebendo uma missão específica. No versículo 4 diz que ambos, Paulo e Barnabé, foi enviado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo ordenou que eles descessem a Selúcia e dali navegasse para Chipre. A palavra de Deus também nos revela que, chegando a Salamaina, anunciava a palavra de Deus na sinagoga dos judeus e tinha a João como auxiliar. João, que a Bíblia se refere aqui, é o João Marco. Nós iremos conhecer futuramente também que João, ele teve um período em que ele abandonou Paulo e houve uma grande discussão depois entre Paulo e Barnabé, porque Paulo não queria mais levar Marcos nas suas viagens missionárias. Mas chegando aqui na Salamânia, eles anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Eles tinham sido incumbidos agora para pregar a palavra de Deus ao povo gentílico, mas eles entram na sinagoga dos judeus. Mas a palavra de Deus também nos revela que havia nesta ilha, ele tendo havido atravessado a ilha toda até Pafo, acharam um certo mago, um falso profeta. Era judeu, chamado Bar Jesus. Então Paulo e Barnabé têm um encontro com um falso profeta. Nós, amados, que somos pregadores da palavra de Deus, temos que ter os dons de discernir, temos que buscar os dons de discernir para não sermos enganados. Eu vi um áudio em que o pastor Sérgio Guerra colocou dentro do grupo em fervente oração, denunciando um falso profeta, que inclusive foi abraçado por uma igreja Assembleia de Deus. A igreja Assembleia de Deus acolheu esse irmão e ele acabou um evangelista. Inclusive ele tinha a carteirinha, provavelmente ele tinha carteirinha de evangelista, mas era falso pregador. Ele acabou cometendo algo dentro da igreja, roubando a própria igreja, roubando o irmão da igreja. Então isso, amado, nós temos que ter os dons de discernir para sabermos quem estamos acolhendo no seio da igreja. Então, o apóstolo Paulo, ele teve um encontro, Paulo e Barnabé teve um encontro com um falso profeta. Um falso profeta, era judeu, e ele era chamado de Bar Jesus. E este falso profeta, ele estava com um procônsul de nome Sérgio Paulo.
este era uma autoridade constituída, um homem sensato. E este Proconsor, ele queria conhecer o Evangelho, então ele chamou a Barnabé e a Saulo, e ele mostrou o desejo de ouvir a palavra de Deus. Então, este homem que era autoridade, de nome Sérgio Paulo, ele era um procurador, era uma autoridade constituída, e ele mostra o desejo de conhecer a palavra de Deus. Era um homem sábio, um homem inteligente, era um homem sensato, e ele queria conhecer o Evangelho de Cristo. Então ele manda chamar Barnabé e Saulo para lhe mostrar o caminho. Mas a palavra de Deus nos revela que Elimas, o encantador, o falso profeta, ele procurou desviar a fé de Sérgio Paulo, desse procurador. De alguma maneira ele tentou intervir, provavelmente fazendo magia, procurando chamar a atenção do procurador para que ele não prestasse atenção na palavra do apóstolo Paulo. Tanto Paulo e Barnabé, provavelmente Paulo estava ministrando a palavra de Deus, pois Paulo estava em ascensão. Nós vamos conhecer a partir de agora que Barnabé é colocado de lado e Paulo começa o seu ministério, crescendo cada dia mais na obra do ministério. E a palavra de Deus diz que Saulo também, chamado Paulo, a partir desse instante, a Bíblia já não vai mais chamar Saulo de Saulo, vai chamar ele somente de Paulo. A Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo, e ele, fitando os olhos nesse falso profeta, ele disse para esse falso profeta: filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessará de perverter o caminho reto do Senhor. Agora, apóstolo Paulo libera uma palavra sobre a vida deste falso profeta. Ele diz: agora, pois, eis a mão do Senhor sobre ti, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. Imediatamente caiu sobre ele uma névoa, e as trevas, e andando de um lado para o outro, buscando, tateando, procurando alguém que o guiasse pela mão. E a palavra de Deus então diz que esse procurador, vendo o que havia acontecido, ele creu, maravilhando-se na doutrina do Senhor. E tendo Paulo e seu companheiro navegado de Pafos, chega a Perge na Panfila, e João, porém, apartando-se dele, voltou para Jerusalém. Aqui eu vos disse que Marcos abandona a missão de pregadores. Marco ele volta. Provavelmente Marcos não suportou as lutas que estava se levantando, e como pregador muitas vezes nós somos enviados a campo missionário, amados, onde muitas vezes passamos fome, passamos sede, passamos nudez, e muitas vezes não estamos preparados para uma obra do ministério tão grande, e muitas vezes acabamos desistindo. Marcos volta para Jerusalém. Essa mensagem eu estarei depois falando para vocês. Então eu quero focar hoje nesta palavra que mostra-nos do versículo 4 até 13, que fala-nos que havia um falso profeta que impedia o procurador, o proconsor, a ouvir a palavra de Deus. Eu quero mostrar a vocês que Satanás, ele está especialmente ocupado com os homens que ocupam poder, os homens que são considerados grandes, os homens que estão a poder para impedir que esses sejam convertidos ao Senhor Jesus. Porque quando uma autoridade se converte, amados, então as pessoas que admiram essa autoridade, que são seguidores dessa autoridade, por exemplo, quando um presidente de uma república, ele se converte, todas aquelas pessoas que votavam nele passarão também a professar a fé. Ainda que não venha a professar a fé
de uma maneira legítima, mas passarão até falar, esse é um homem de Deus, como nós temos visto muitas pessoas hoje na rede social, orando pelo nosso presidente Jair Bolsonaro, muitas pessoas que são religiosos, de uma maneira, eles sabem que Jair Bolsonaro, ele professa uma fé cristã, então... o que acontece? Satanás, ele quer impedir que pessoas que são autoridades constituídas, que são considerados grandes homens aqui na terra, venha a professar uma fé em Cristo, porque o seu exemplo flui a muitos, leva muitas as pessoas a se converterem. Aqui pela primeira vez, amado, o apóstolo, o homem chamado Saulo, passa a ser chamado de Paulo, e nunca mais Saulo será chamado de Saulo, porque ele era um homem hebreu, e o seu nome hebreu era Saulo, mas ele era cidadão romano, e o seu nome como cidadão romano era Paulo. E sobre a influência direta do Espírito Santo, agora este apóstolo, ele enfrenta um falso profeta, um falso mestre, chamado Elimas, que era conhecido como Baal Jesus. Ele enfrenta e ele desmascara o caráter, ele revela o caráter verdadeiro do falso profeta. O apóstolo Paulo, ele enfrenta esse falso profeta e mostra o seu caráter verdadeiro, mas não em uma forma simples. Ele mostra pela plenitude do próprio Espírito Santo, mostrando que este falso mestre está cheio de engano, cheio de maldade, toda a maldade, chamando inclusive ele de filho do diabo, mostrando que não há dúvida de que era um homem que estava a serviço do mal, pois o apóstolo Paulo chama ele de filho do diabo, cheio de engano. Os que são o inimigo da doutrina de Jesus são inimigo de toda a justiça, porque nele não se cumpre toda a justiça. Eles são as pessoas que pervertem o caminho de Deus. Quando existem falsos pregadores nas igrejas, amado, quando abraçamos falsos pregadores, muitas vezes, estamos permitindo que esses falsos pregadores venham a perverter o caminho de Deus, desviando as pessoas da verdade, levando as pessoas para praticar aquilo que é iniquidade. O Senhor Jesus é o único caminho reto aos céus, é o único caminho que nos conduz à felicidade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E existem muitos que não são os caminhos que conduzem aos céus. Existem muitas pessoas que pervertem o caminho de Deus, desviando as pessoas do caminho da verdade. Muitos que não só se desencaminham dessa senda verdadeira, mas sendo que também colocam o próximo contra o caminho da verdade. Muitos, amados, estão pregando fábula, doutrinas de mentiras, doutrinas de homens, e é necessário termos os dons de discernir. Eles estão frequentemente tão endurecidos que não cessam de fazer o mal. O procurador ficou assombrado pela força da doutrina que o apóstolo Paulo pregava, e em seu coração, em sua consciência, e pelo poder de Deus que foi confirmado a doutrina de Cristo, deixa este procônsul atônico, cheio de admiração, e ele glorifica a Deus, que ele sabendo agora que havia autoridade nas palavras do apóstolo Paulo. Certa feita, existe um homem que ele foi, eu digo que ele foi porque eu há muito tempo não vejo mais ele pregar, um grande pregador que esteve aqui no Mato Grosso do Sul por muitos tempos, na década de 80, o nome dele é Hideo Takayama. Eu tenho ele como um grande pregador. Eu não vi mais ele pregar porque ele virou político. Ele pregava na cidade de Ponta Porã, e um homem começou a resistir a ele, começou a blasfemar de Jesus, começou a rir, zombar.
e ele ministrando a palavra de Deus, de repente parece que ele ficou tão enjoado com aquela zombaria que aquele homem estava fazendo. Ele levanta-se, ele aponta diretamente para aquele homem e diz: olha, a partir de agora você vai ficar mudo. Você não vai pronunciar mais nenhuma palavra. Você vai perder o poder de falar. E você só vai agora e não vai levantar desse banco, não tem condição de se levantar, você vai ficar sentado ali e só vai levantar depois que eu acabar de ministrar. E se eu lembrar de você, eu vou orar por você para você voltar a falar. E o homem ficou mudo. Isso é autoridade de Deus, amado. O homem ficou mudo. Depois disso, Hideo Takayama passou a ser político e parou de pregar. Eu não tenho mais acompanhado nenhuma ministração dele, a não ser que ele não tem mais vindo para o meu estado, mas eu não tenho mais acompanhado nenhuma ministração dele. Ele virou político. E eu tenho assim para mim que político com a religião não funciona. Mas quem é eu para julgar alguém? Então aqui o procônsul, que era uma autoridade constituída, ele se converte a Jesus, amado, pela ministração da palavra de Deus e pela autoridade demonstrada pela palavra que o apóstolo Paulo libera, que deixa esse falso profeta cego. Ele fica cego. E a palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo deixou bem claro que ele ficaria cego por um instante, por algum tempo. Ele não enxergaria a luz do sol, ele não enxergaria, mas a Bíblia diz que ele, não afirma que ele ficou cego permanentemente. Então, amado, o que se coloca na presença de Deus, aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, esses não são aptos para o reino de Deus. Os que não estão preparados para enfrentar oposição e suportar dificuldade, não são aptos para a obra do ministério. Parece que foi isso que ocorreu com João Marco, que estava na companhia do apóstolo Paulo e Barnabé. Depois desse acontecimento, Marco, ele retorna para Jerusalém, abandonando o apóstolo Paulo e Barnabé. Mas nós estaremos estudando o livro de Atos do Apóstolo. Nós veremos que depois o próprio Barnabé acolhe Marco, leva ao ministério, curando todas as mágoas, curando todas as feridas, e levando ele, apresentando ele, entrando com eles em todos os lugares, e Marcos se tornou uma pessoa transformada pelo poder de Deus. Amados, diletos irmãos, este é mais um pedacinho do Maná dos Céus que eu trago nesse dia de hoje, bastante tarde, amados. Hoje eu estou muito atrasado, e amanhã eu não estarei trazendo o pedacinho do Maná dos Céus. Eu estarei encerrando hoje a campanha de libertação, a oração do entardecer logo mais, e estarei sem gravar durante 2 dias. Estarei analisando a palavra de Deus, estarei orando. Eu quero trazer uma campanha da palavra de Deus, uma campanha de libertação, de cura interior, que eu estou fazendo agora, orando pelas pessoas que têm depressão, angústia, sofrimento. Então estarei encerrando essa campanha hoje e estarei trazendo uma campanha de cura interior. Talvez daqui a 2, 3 dias, amado, eu estarei primeiro me preparando. Eu preciso primeiro me preparar, orar, ter a minha própria cura interior para depois entrar na presença de Deus. Que Deus vos abençoe, que Deus vos conceda graça e paz. Fique na paz do Senhor Jesus. Hoje eu estarei encerrando a campanha de libertação e depois eu só voltarei daqui a 3 a 4 dias, amados. Que Deus vos abençoe. Fique na paz. Amém?